Natália, sobre a vida missionária, sobre todas as intenções, sobre o coração, sobre os sentimentos. Sopra, Espírito Santo de Deus, desde o primeiro fio de cabelo até a planta dos pés. Sopra, Espírito Santo de Deus, sobre a ansiedade. Sopra, Espírito Santo de Deus, sobre as dores físicas. Sopra, Espírito Santo de Deus, sobre os clientes, os pacientes. Sopra, Espírito Santo de Deus, sobre o trabalho, sobre o escritório. Sopra, Espírito Santo de Deus, sobre aqueles que são confiados na Natália. Sopra, Espírito Santo de Deus, sobre a vida missionária. Sopra, Espírito Santo de Deus, sobre tudo aquilo que o Senhor quer falar pela boca dela. Oramos juntos, salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, degredados, filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvir, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós a Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos da promessa de Cristo. Amém. O ministério vai começar essa música do começo, e você vai se acercando. Feche os teus olhos. E cante isso. Dos quatro cantos, Espírito Santo, enche o meu coração. Coloque a mão sobre o teu coração e cante suavemente. Dos quatro Espírito Santo, Enche, Senhor, enche o meu coração. o meu coração. Abre o teu olho e repita essa oração comigo. Ficai conosco. Ficai conosco, Ó Arcanjo Rafael, ó Arcanjo Rafael, chamado Medicina de Deus, chamado Medicina de Deus, e afastai para longe de nós e afastai para longe de nós as doenças do corpo, as doenças do corpo, da alma da alma e do espírito, e do espírito, e trazei saúde e trazei saúde e toda a plenitude de vida e toda a plenitude de vida prometida pelo nosso Senhor Jesus Cristo. prometida pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja. Assim seja. Levanta-se, Deus, Levanta-se, Deus, pela intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, pela intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo de São Miguel Arcanjo e de toda a milícia e celeste, de toda a milícia celeste, que sejam dispersos os seus que inimigos sejam dispersos os seus inimigos e fujam de sua face e fujam de sua face todos que vos odeiam. todos que vos odeiam. Pelo nome poderoso do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Bom, meu nome é Natália, para quem não me conhece, tenho 29 anos, faço parte dessa comunidade, vai fazer mais ou menos uns 8 anos este ano. Faço parte do Ministério de Intercessão, do Ministério de Música. Sou casada com o lindo do Dieguinho, maravilhoso. Sou mamãe da Sara, também sou dentista. E estou aqui hoje para falar, para dar continuidade ao nosso cerco de Jericó, que está sendo uma grande bênção, né, gente? Quem concorda faz assim, ó. Está sendo uma bênção, né? Para todos nós. E o tema que o Senhor, né, escolheu, e o Renan me orientou, foi doenças físicas. Eu queria que você já pegasse a sua palavra, lá em Mateus 8, do 1 ao 4.
Vou começar a ler. Mateus 8, do 1 ao 4. Tendo Jesus descido da montanha, uma grande multidão o seguiu. Eis que um leproso aproximou-se e prostrou-se diante dele, dizendo: Senhor, se queres, podes curar-me. Jesus estendeu a mão, tocou-o e disse: Eu quero ser curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu. Jesus então lhe disse: Vê que não o digas a ninguém. Vai, porém, mostrar-te ao sacerdote e oferece o dom prescrito por Moisés em testemunho de tua cura. Amém? Vamos lá. Aqui nós conseguimos, tá claro, muito claro essa passagem. Para nós enxergamos ali um leproso. O leproso, gente, era uma pessoa totalmente desfigurada, era uma pessoa que era isolada. Então vocês já imaginam aí na cabecinha de vocês, uma pessoa desfigurada, isolada, e indo ao encontro de Jesus, indo ao encontro dele nessa multidão. Aqui fala bem claro que ele aproximou, prostrou-se e pediu para o Senhor: Senhor, se queres, pode curar-me. E gente, aqui no final nós vemos muito claro, vou explicar bem rapidamente, bem resumidamente, que naquela época tinha uma lei de Moisés que quando o leproso, quando descobria a lepra, ele era isolado. E aqui ele fala, para mostrar, porque você tinha que se mostrar lá no sacerdote e ali ele te isolava. Então ali ele já curou e ele pediu para que esse leproso curado fosse até este sacerdote, para que fosse testemunhada essa cura, para que ele voltasse para essa sociedade. E eu poderia adentrar em muitas passagens, em Lucas, em Marcos, que tem diversas curas. Inclusive nesse mesmo versículo nós conseguimos ver diversas curas. Então o que eu preciso entender hoje? Você não tem que ter dúvida que o Senhor é o Senhor que pode realizar a cura. E o Senhor é o Senhor que pode realizar uma cura física. Que eu sei que isso faz com que a gente fique muito resistente, que faz com que muitas vezes a gente não acredite. Mas o Senhor deixa bem claro nessa passagem para nós que o Senhor é capaz de nos curar como curou este leproso. E eu venho fazer, na verdade, para vocês duas perguntas muito específicas. E eu quero que você se questione mesmo. Pense mesmo nisso. Pensa aí na sua cachola. Por que você fica doente? Por que nós ficamos doentes? É a primeira pergunta que eu quero que você se faça. Por que existe esse sofrimento? Por que eu sofro? Porque a doença traz um sofrimento, sim? Ih, todo mundo tá... Será que é todo mundo doente? Sim, né, gente? Isso. Então, aí você se questiona: então por que eu fico doente? Por que tantas pessoas nascem com uma doença? Porque tantas pessoas nascem com uma doença e acabam morrendo cedo. Às vezes até um bebezinho, né? Às vezes nasce, ou nasceu com alguma doença, ou pega alguma doença e acaba falecendo. E a outra pergunta é a seguinte:
seguinte: se eu estou doente, como nós vamos nos curar? Como nós nos curamos? E dentro dessa pergunta eu te falo também: e por que muitas vezes nós não nos curamos? Por quê? Fica até o final que eu vou te explicar. Agora eu vou responder então a primeira pergunta: por que eu fico doente? Por que esse sofrimento? E nós ficamos doentes por causa do pecado original, por causa da mancha do pecado. Lá em Adão e Eva, nós presenciamos isso. Nós vimos essa desarmonia. Deus, gente, criou tudo tão em harmonia: corpo, mente e espírito. Tudo era lindo, tudo era em harmonia. E o que aconteceu? A desarmonia. Ali em Adão e Eva nós sabemos que entrou o pecado original, onde Eva experimentou do fruto, e ali toda a harmonia virou uma desarmonia. Então nós carregamos essa herança do pecado original. Então eu posso fazer a seguinte pergunta, porque eu sei que quando a gente fala de doença, a gente tem muitas questões, a gente tem muitas dúvidas. Quando a gente está na igreja, ou até mesmo muitas pessoas fora da igreja gostam muito de questionar o cristão nessas horas. Ah, mas por que disso? Mas por que aquela criança fica doente? E às vezes você vem e fala: mas que culpa tem ou aquela pessoa que você sempre vem te instigar alguma coisa, né? Sempre vem querer te afrontar. Mas que culpa tem a criança de ter uma paralisia, de nascer com uma doença? Que culpa tem? Essa criança não tem culpa, gente. Não tem culpa. Não tem culpa. Nós carregamos essa herança. A raça humana carrega essa herança. E nós precisamos aceitar. Como vemos muitas e muitas e muitas pessoas boas, que você fala: nossa, aquela pessoa é tão boa, ela faz tantas coisas boas, ela é tão caridosa, ela é tão bacana. E aquela pessoa descobre que está doente. Aquela pessoa descobre um câncer. Aquela pessoa descobre uma tuberculose, alguma doença no coração. E aí você fica com aquela coisa, né? Por quê? E às vezes você olha uma pessoa tão ruim, né? Que às vezes você olha uma pessoa tão maldosa, e aquela pessoa, ela é maravilhosa de saúde, ela está sempre bem. Vem essas questões, não vem, gente? Então você se questiona muitas vezes, e as pessoas também nos questionam. Então por quê? Por quê? Por que tudo isso? Por que esse sofrimento? É simples, gente. É a herança. A herança que nós carregamos deste pecado. Infelizmente. Mas nós carregamos. E a segunda resposta que eu venho responder daquela segunda pergunta, você já nem lembra mais, né? Que pergunta que era? Era: como nós nos curamos? Como nós nos curamos? E aqui a gente vê que o Senhor curou este leproso. E eu falei: o Senhor também pode curar você, os seus. Porque Deus quer curar a todos nós.
nosso sofrimento. Deus não se alegra com a nossa doença. Deus não se alegra, Deus não é masoquista. Ele não quer te ver sofrer por esta doença. Ele não quer. Mas nós vemos até lá em segunda, na palavra de Deus, lá em 2 de Pedro, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Por suas chagas nós fomos? Por suas chagas nós fomos? Curados. Tá dando para entender, gente? Tá dando para responder essas questões? Pelas chagas do nosso Senhor, nós fomos curados. Nós fomos. Nós não somos, nós fomos curados. Entenda isso. Então o Senhor quer curar você. O Senhor quer curar as pessoas em que você está pedindo, intercedendo por elas, os seus. O Senhor quer curar as pessoas que estão em casa, quem está assistindo. O Senhor quer curar a todos. E por que muitas vezes nós não somos curados? Porque muitas vezes parece que você olha uma pessoa e você vê que ela não alcança a cura. Eu poderia falar vários motivos aqui para vocês e vários empecilhos que vão impedir da gente conseguir alcançar a cura. Mas hoje eu quero falar somente 5 empecilhos que muitas vezes não fazem com que a gente alcance essa cura. O primeiro, presta atenção, hein? Presta atenção em mim. Eu sou pequenininha, do tamanho do lombão, mas presta atenção. A primeira, não buscar a Deus. Quantas pessoas, gente, e eu conheço inúmeras pessoas que muitas vezes, ao invés de ir atrás de Deus, não querem, não buscam, se revoltam com Deus. Naquele momento em que você mais precisava buscar a Ele, ou um dos seus que mais precisava buscar a Ele, essa pessoa se revolta, essa pessoa não quer. Eu não quero, porque foi o Senhor, porque foi Deus. Quantos não buscam a Deus? Então, gente, esse é o primeiro empecilho, não buscar a Deus. Então vamos lá, se você está aqui hoje ou está na live, é porque você já deu um passo. Você quer ser curado, ou você quer que a pessoa que você está intercedendo, que você está ali, os seus, você quer essa cura. Então você veio aqui hoje, você veio buscar. O segundo, buscar a Deus somente por interesse. E aqui na comunidade, gente do céu, os servos podem falar com muita clareza, e até o Rodrigo, acredito que o Rodrigo, principalmente como fundador da nossa comunidade, quantas pessoas ele já presenciou que veio até esta comunidade porque sabia do carisma dessa comunidade por cura e libertação, veio pedir oração. O Rodrigo orou por essa pessoa, colocou suas mãos sobre essa pessoa, orou pedindo essa cura, rezou pedindo essa cura, e sabe o que a pessoa fez? Foi embora. Só veio aqui por
interesse. Só buscou a Deus por interesse. Então, às vezes você está chegando aqui, você está vindo nesse cerco de Jericó para buscar a Deus, mas, meus irmãos, não buscam por interesse, não buscam somente porque nós estamos vendo que o Senhor é capaz de fazer, o Senhor é capaz de curar, e não busca somente Ele por conta da cura. Senão você vai ser só mais um exemplo aqui negativo, um exemplo ruim, que a gente vê, você vê a cura acontecendo e a pessoa indo embora, você fala, não é possível. Quantas pessoas, quantas? Então, o primeiro, não busco a Deus. O segundo, busco a Deus somente por interesse. O terceiro, racionaliza, não acredita e não confia em Deus. Não tem essa fé. É uma fé morna. Não tem aquela confiança plena. Não entrega 100%. Você racionaliza, você fica muito na razão. Ah, mas aquela pessoa, ela está assim, não tem o que fazer. Eu já nem oro mais por ela. Ela já é assim mesmo. A gente para de acreditar. A gente para de confiar. A gente não tem essa fé que o Senhor nos pede, como este leproso que acreditou, que pediu, que se prostrou. Nós não temos muitas vezes. Então, o primeiro não busca Deus, o segundo você busca Deus só por interesse, o terceiro você racionaliza demais. O quarto, falta uma humildade em saber necessariamente quem é o Senhor da sua vida e o milagre que Ele pode fazer. Aqui eu vou entrar mais pelo exemplo mesmo. Muitas pessoas querem comprar a cura. Quantas vezes nós vemos isso em pessoas que precisam até de transplante? Eu conheci até um caso de um médico que pagou, não precisava ir em uma igreja, não pediu uma oração, mas porque faltava uma humildade, porque a gente já tinha chamado essa pessoa, e essa pessoa quis comprar a cura. E eu quero dizer como, né? Como comprar a cura, Natália? Como assim? Ele precisava fazer um transplante. Não lembro se era de rim. Eu acho que era de rim. Ele precisava fazer um transplante. E o transplante ia demorar muito tempo mesmo. E ele foi e pagou. Para que é o transplante, gente? Vai pegar um outro órgão que está melhor, porque o dele já não estava funcionando mais, já não dava nem para fazer mais nenhuma hemodiálise, geralmente diálise, enfim, aquilo que faz pro rim. E essa pessoa simplesmente foi, ele era médico, então ele conhecia outros médicos, hospitais, e ele comprou uma vaga. E a gente sabe que é claro isso, hoje em dia é muito real. E ele comprou essa vaga. Quando ele chegou para fazer esse transplante, ele fez o transplante. Em um mês o transplante deu rejeição e ele faleceu. Deu para entender essa humildade em que eu quero chegar?
em quem é o Senhor. Eu preciso dessa humildade de reconhecer quem é o Senhor e me prostrar e entender. Ou muitas vezes eu falei essa questão de comprar, ou muitas vezes você só quer orar, pedindo a cura que o Senhor é capaz de fazer, porém você não procura um médico, que o Senhor nos deixa a medicina para isso. E o quinto é a necessidade de uma conversão para servir. Não só apenas essa conversão, eu digo, comecei a ir na Santa Missa, comecei a me confessar, comecei a rezar o terço, não, é eu olhar e mudar a minha vida por completo, através dos sacramentos, do ensinamento da igreja. Então preciso de uma conversão necessária para servir, porque não basta somente também eu me converter, mas eu também preciso servir. Muitas vezes nós recebemos, igual eu falei no começo, a cura e não servimos. Então todos esses empecilhos, gente, eles estão aí para que a gente não alcance a cura, para que a gente não alcance essa verdadeira cura que vai fazer com que a gente sirva melhor, vai fazer com que a gente seja uma pessoa melhor. E dentro dessa pergunta, eu vou responder a outra pergunta de por que nós... Carla, o que eu posso fazer para ser curado? Dentro daquela pergunta que eu já estava falando para vocês, porque nós não somos curados, agora eu vou falar. E o que eu posso fazer para ser curado? O TDAH deu uma balançada, mas voltou. Então, o que eu posso fazer agora para ser curado? Você já entendeu tudo que você não pode fazer. E o que você pode fazer? Tudo o oposto. O oposto do que você não pode fazer. Então, você vai fazer tudo. Mas eu vou falar de novo, para quem sabe, a gente entenda, saia daqui com esse entendimento. Primeiro, o que eu posso fazer para ser curado? Buscar a Deus sobre todas as coisas. Buscar a Deus sobre todas as coisas. Oração pessoal, Santa Missa, oração espontânea, como vocês estão fazendo hoje, buscando aqui no grupo de oração, nesse cerco de Jericó, fazer terço, jejum. Porque o Senhor vem nos falar. Tudo que nós pedimos em oração, o Senhor há de nos conceder. Então, eu preciso buscar, e buscar diante dessas coisas, na minha oração ali, diária, na minha espiritualidade, com humildade. E aqui eu posso dar um breve testemunho para vocês sobre o meu pai. Para quem muitas pessoas aqui da comunidade sabem, porque oraram, eu sou imensamente grata. O meu pai há mais ou menos quase 8 anos, né? Não, minto, faz 8 anos que eu estou aqui. 6 anos, são 6 anos. Mas uns 6 anos, nossa, 6 anos. 6 anos, o meu pai recebeu uma notícia que estava com câncer. Um câncer de próstata em estágio avançado. E assim, antes do meu pai receber esse diagnóstico, eu e minha irmã, nós rezávamos pela conversão do meu pai, porque o meu pai não ia na igreja, meu pai não ia na missa, meu pai não pisava em nenhum lugar que falava de Deus. Mas até ele falava às vezes, fica com
na igreja. Às vezes, mas assim, quando eu pedia muito, eu era aquela criança que falava, pai, vamos por favor, quero que o senhor vá, porque meu pai era caminhoneiro, então ele viajava muito, e quando ele estava junto, eu queria que ele estivesse com a gente também. E minha mãe sempre foi, minha mãe sempre frequentava, sempre levou a gente na Santa Missa. E quando eu e minha irmã fez um encontro de jovens, nós vimos tudo que meu pai vivia e nós nos incomodávamos muito, porque na época o meu pai traiu a minha mãe. É um grande testemunho, né, com a minha família. Eu poderia passar horas aqui. Mas nós viemos pra cá, porque ameaçaram a gente de morte, então por isso que eu moro em São José do Rio Preto, porque meu pai tinha uma amante, meu pai fez uma filha fora do casamento, então meu pai tinha uma vida muito errada. E quando a gente estava na igreja, teve uma festa junina da minha família, que meu pai deixou o celular ligado, e a gente tinha muita mensagem de mulher, muita mensagem, de todas as idades. E eu e minha irmã ficamos, não é possível isso. Então a gente olhava e falava assim, ele não para com isso. E aí a minha irmã começou, e a gente fez o encontro de jovens, e foi nessa época mais ou menos, e aí a minha irmã falou assim, não, aí a gente entrou para a comunidade, aí vivendo essa vida de oração com todo mundo daqui, eu vi que meu pai estava fazendo tudo errado, e aí eu comecei a orar pela conversão do meu pai. E eu lembro que na época nós fizemos um atendimento com uma irmã, e ela disse para nós de rezar 90 salve rainhas com a intenção, por 3 meses, com a intenção da conversão do meu pai. E todo dia eu e minha irmã sentava no sofá e rezava 90 salve rainhas pela conversão do meu pai. E aí o meu pai, aí a gente rezou nesses 3 meses, passou os 3 meses, eu acho que durou mais, acho que uns 5 meses, uns 4 meses. Meu pai foi mandado embora do serviço, ficou desempregado, e na mesma época, assim, no mesmo mês, descobriu que estava com câncer. E o engraçado foi que quando eu liguei pro médico para saber o diagnóstico, a mulher, a secretária, falou assim, olha, não, porque minha mãe mandou ligar para ver se ela ia com ele no médico ou não, se ela ia junto na consulta. E aí falou, não, o senhor Luiz Antônio, não, deu tudo certo com ele, não tem nada. Deu tudo certo o exame. Desligou o telefone. Eu falei, mãe, tá tudo bem com o pai? Não tem nada, pode mandar ele sozinho no médico. E o meu pai recebeu a notícia do câncer sozinho. E ele ligou pra minha mãe, eu lembro que eu estava dormindo, ele ligou pra minha mãe e falou pra minha mãe que ia se jogar de um pontilhão. Depois de tudo que o médico tinha dito dele na consulta. Falou que ele era um suicida, que ele tinha esperado muito tempo, que o câncer já estava extremamente avançado, que ele não ia sobreviver. E o médico jogou todas essas informações no colo dele. E ali, meu pai ficou desesperado, ligou pra minha mãe falou, não, misericórdia, vem pra casa, tem tratamento, nós vamos atrás e tudo mais, nós vamos rezar. E aí meu pai veio, minha mãe me acordou e falou, seu pai está desesperado, porque recebeu essa notícia. E quando eu vi que era um carcinoma um pouco avançado, e eu falei, nossa, e aí tem o grau, né? E o grau do meu pai era muito avançado. Eu falei, nossa, vai precisar às vezes fazer cirurgia, vai ter que fazer radioterapia, e a gente tem que fazer vários exames, né, quando descobre, porque tem que ver se saiu da região, né, se deu metástase, se não deu. E aí o meu pai foi fazer todos os exames, eu fui com meu pai em todos os exames. E eu lembro que eu falei pra minha irmã, nossa, a gente rezamos 90 salve rainha pela conversão do pai, e de repente um desemprego, de repente uma doença. E aí eu fui entendendo que aí meu pai estava tão desesperado que meu pai falou assim, eu preciso ir na missa, eu quero começar a frequentar. E aí a gente
começamos a ir com o meu pai na Santa Missa. E a gente começou a ir com o meu pai todos os dias. Meu pai, ele, como ele estava desempregado, ele ia com a gente, então a gente ia na missa diária. Todos os dias meu pai ia com a gente na Santa Missa. Ele veio, começava a vir no grupo de oração. Só não veio hoje porque ele está caçado. Ele está caçado e essa hora aqui me desconcentra um pouco. E aí, ele vinha no grupo de oração, ele recebia oração. Eu lembro que a minha família se uniu em oração pela vida do meu pai. Orávamos o terço, como eu disse, nós buscamos, e meu pai olhou esse olhar de buscar a Deus. De buscar a Deus. E aí eu comecei a ver o sentido de tudo aquilo, né? De tudo aquilo que Deus estava realizando na vida do meu pai. E eu lembro que uma irmã uma vez chegou em mim e falou assim: Natália, seu pai vai ser curado. Eu falei: amém. Amém. Mas aí eu olhei e falei: não, amém, vai ser mesmo. O pai vai ser curado. Vai ser curado. E nós vamos entregar na Eucaristia. E eu lembro que eu ia todo dia na Basílica, eu, minha irmã, meu pai e o Diego também. E a gente colocava, né, aos pés de Nossa Senhora das Graças todo dia. Coloquei um bilhetinho lá embaixo. E eu intercedia, e eu pedia, eu clamava. E meu pai foi fazer todos os tratamentos. Eu pedi para Deus, na época eu e meu irmão pedimos para que Deus colocasse um médico, e a gente pesquisou vários, e aí Deus colocou o médico certo. Porque eu lembro que eu entrei na consulta de uma Nossa Senhora Aparecida, eu falei: é aqui, nós vamos fazer o tratamento aqui. O médico falou: não vai precisar de cirurgia, não vai precisar de nada, só vamos fazer uma rádio. Eu fiquei: uma rádio só? O médico falou que ia fazer tanta coisa com ele, tanto tratamento, bloquear o hormônio, não sei. Não, nós vamos fazer a rádio. E ele vai tomar umas injeções, né? Durante, acho que, meu pai tomou durante 3 anos. 2 a 3 anos. Essas injeções. E é isso, vai fazer esse tratamento. Tá bom. Meu pai fez. E meu pai, a gente orando, pedindo a oração da comunidade. Na época também, a Nossa Senhora que Choramel foi visitar a comunidade, levaram ela, eu peguei um pouquinho pro meu pai experimentou e recebeu ali esse mel. E todo dia, gente, clamando, pedindo, até que um dia meu pai já tinha acabado as rádios. Meu pai ficou bem mal nas rádios, ficou com a imunidade muito baixa. E um dia nós recebemos um convite embaixo da porta do nosso apartamento, e tinha uma carta, e era uma Nossa Senhora de Fátima escrito, tinha um coração e escrito o nome do meu pai dentro, Luiz Antônio Rei. Gente, me arrepia toda vez de contar que isso, pra mim, é uma misticidade. Eu nunca vou tratar um milagre como uma coisa qualquer. Nunca. E pra eu testemunhar isso aqui, e eu falei pro Senhor, não foi uma troca, mas eu falei pro Senhor: eu sei que o Senhor é capaz de curar, e eu quero viver mais com meu pai. Hoje eu vejo ele, e eu não tive tantos momentos com ele quando eu era criança. E hoje eu tenho a oportunidade de pedir ajuda dele, de pedir para ele na minha casa, de pedir para ele me buscar quando eu preciso, de ter meu pai perto. Hoje eu vejo. E quando eu falei para o Senhor, eu vou testemunhar inúmeras vezes, até as pessoas cansarem de escutar meu testemunho do meu pai. Porque quando o meu pai pegou aquele papel, a gente estava fazendo uma faxina em casa, ele olhou e falou: foi vocês que enviaram, que sabia que a gente servia. Falou para minha irmã: foi você. Que a gente falou: não fomos nós. E quando nós começamos a ler aquela carta, gente, falando que o Senhor podia curar meu pai, era uma carta tão pessoal, era uma carta tão direta. Meu pai precisava daquilo para acreditar em Deus, porque numa conversa dessa, quando eu briguei com meu pai, que ele estava conversando com muitas mulheres, eu falei assim: pai, como o Senhor está fazendo isso? Que decepção, que vergonha, para uma filha é vergonhoso isso. E ele falou assim para mim: eu não acredito em Deus, eu não acredito. Ele me mandou essa mensagem
quando eu acabei com ele. E ver o meu pai recebendo aquela carta, parece que foi o próprio Senhor que enviou pelas mãos de Nossa Senhora. E eu brinquei com ele, falei, vou falar mais uma vez do seu testemunho, porque eu não me canso de ver como o Senhor é bom, como o Senhor foi bom conosco. E depois, hoje faz muitos anos, e meu pai faz acompanhamento, e hoje eu posso afirmar para vocês, hoje eu posso testemunhar para vocês que o meu pai foi curado. O meu pai foi curado, e isso é para vocês aplaudirem. O meu pai foi curado. Porque o Senhor é capaz, gente. O Senhor é capaz de fazer. Não cansa de pedir. Eu sei que às vezes é cansativo, às vezes é difícil. Nós vemos tantas situações que às vezes a pessoa está orando tantos e tanto tempo por aquela situação, por aquela doença. Mas o Senhor há de fazer, há de curar. Então a primeira coisa é buscar a Deus sobre todas as coisas. A segunda é ter uma vida sacramental, você se confessar, você ir à Santa Missa, que é uma continuidade, gente, de buscar a Deus sobre todas as coisas. É uma continuidade, você vai buscar a Deus sobre todas as coisas. Você não vai só no grupo de oração, mas também você vai se confessar, você vai à Santa Missa. Nós temos a unção dos enfermos, que não é para somente quem está ali, à beira da morte, mas também para quem está passando por alguma doença, vai passar por uma cirurgia. Obrigada. O nariz escorrega. A gente não chora bonito, né? Ai, minha maquiagem. Terceiro, pedir sempre, gente. Agora, é tudo uma continuidade de buscar a Deus sobre todas as coisas, porque quando a gente coloca Deus acima de tudo, vai abrindo esse leque. Então, o que eu posso fazer mais? Eu posso pedir a intercessão dos santos, os seus santos de devoção, ou São Rafael, que quando eu comecei, no começo da pregação, eu fiz essa oração de São Rafael, de ficar conosco, o arcanjo Rafael. Ele que é o arcanjo da cura, do corpo, da alma. Pede para ele que ele reze por você. E também, gente, como eu disse no testemunho do meu pai, medicina é dom de Deus. Meu pai precisou de um médico, meu pai precisou de um tratamento. Então não seja negligente em que achar que o Senhor pode fazer do dia para a noite. Às vezes você vai precisar de um tratamento. Vou dar um breve testemunho também de um primo meu, que foi do dia para a noite. O meu pai precisou de um tratamento. Esse meu primo foi uma cura do dia para a noite. Nós pedimos a intercessão, oramos. Meu primo tinha uma mancha no pulmão, ele tinha uns 10 anos, ele estava com uma mancha no pulmão e ele precisava fazer vários tratamentos, estava com suspeita de câncer. Foi bem difícil, porque ele tinha 10 anos na época. E nós começamos a clamar, ele foi fazer um exame só para repetir para ver se estava tudo certo, e a mancha tinha desaparecido. Uma cura que não precisou ali de um tratamento. E vou também dar o meu último testemunho, que foi mais recente. Bem rapidinho, que eu tô bem rapidinho. Uma prima minha ia casar, ela estava noiva. Em julho, ele tinha uma doença de Crohn, ele nasceu com essa doença, ele ia viver até os 15 anos, ele viveu até os 35. E eles planejaram um casamento 2 anos, um casamento dos sonhos, o vestido dos sonhos, tudo dos sonhos, tudo. E o pai dele faleceu em dezembro, e como ele tinha a doença de Crohn, ele teve problema por conta da imunidade, né? Mediante o pai tinha falecido, ele ficou muito mal e acabou afetando a doença dele.
Ele tinha várias consequências dessa doença. E aí, ele foi hospitalizado. E aí, quando ele foi hospitalizado, ele ficou mais ou menos um mês internado. E a minha prima começou a pedir orações para nós mandamos na intercessão. E pedimos, rezamos. E a minha prima também, era uma pessoa que era catequista, é ainda, né, catequista. E pedindo para o Senhor curar. Ok. Ele ficou na UTI, teve uma piora, teve que entubar e ele acabou falecendo. Então, assim, eu queria trazer, gente, essas 3 situações para você dos meus testemunhos que foram perto de mim, que aconteceu. Que foi o meu pai, que o Senhor curou mediante um tratamento, com a ajuda da medicina e com o auxílio de Deus. Uma cura que foi totalmente ali, que você viu que o Senhor quis manifestar a sua cura, nem precisou de nenhum tratamento, não precisou de nada, só oração. E o meu primo, que aos 35 anos, prestes a casar, em julho faleceu, o casamento era em outubro, mas que para minha prima foi muito difícil receber a notícia, claro, mas ela sempre tentou não racionalizar essa situação, e sim abrir mais o coração dela. E hoje ela continua sendo catequista. Ela poderia ter se afastado da igreja, mas hoje ela continua servindo. Foi uma cura diferente. O Senhor curou. E ela fala que ela lembra dele uma vez na UTI falando, né? Eu não aguento mais tanta dor, eu não aguento mais tanta dor. Aonde que não tem dor nem sofrimento, gente? No céu. Então era disso, é dessa cura que ele precisava. Ele precisava dessa cura. E muitas vezes a gente não entende, mas Deus deseja curar o nosso coração e os nossos. E quando nós passamos por esse processo de dor, nós precisamos unir inteiramente a nossa dor à dor de Cristo e falar: tudo é graça. Tudo é graça. Toda dor, todo sofrimento, tudo é graça. Santa Teresinha do Menino Jesus, aos 24 anos com tuberculose, fala isso para nós. Não reclamou, não murmurou, mas disse: tudo é graça. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos neste momento. Eu quero que você, diante de tudo que eu falei, dos meios para a gente conseguir uma cura, do que a gente não pode fazer, do que é empecilho para a gente alcançar essa cura, e do que nós precisamos fazer para alcançar essa cura. Diante dos teus testemunhos, esses testemunhos de milagre que impactam tanto a nossa vida, que você deve olhar e falar: o Senhor existe. O Senhor é o Senhor que cura. Deus é Deus na nossa vida, e você precisa aceitar isso. Que Deus é o Senhor da sua vida, e você precisa colocar Ele sobre todas as coisas, principalmente sobre todas as doenças. Coloque o Senhor acima dessa doença, porque muitas vezes você quer colocar a doença acima de Deus. Coloque Deus acima da sua doença. Eu não sei se você veio aqui com alguma doença, se você está doente, ou se você conhece alguém
difícil, de um câncer, de uma arritmia, de uma doença respiratória. Eu não sei qual doença você vai apresentar, ou que sofrimento você veio trazer até hoje, mas entenda, Deus é Deus, e Deus vai fazer. Mas como eu disse, se Deus também não fazer conforme a tua vontade, vai ser conforme a vontade de Deus, porque Ele é o Senhor da sua vida. E se você está buscando Ele hoje, você entendeu isso, eu vou pedir para que você cante essa música junto com o ministério, para que você entenda quem é o Senhor da sua casa, quem é o Senhor da sua história, quem é o Senhor que é capaz de curar essa doença conforme a vontade dEle. Fale isso para o Senhor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Fale isso, Deus. se a doença, Se a doença vier, Ele é Deus. Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, Você adora por quê? eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Vai se levantando e se a doença vier. Adoro pelo que Ele faz, Eu adoro. eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Levante o teu braço. Vai orando. Vai orando. Traga testemunho
curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, mas se não der, continua sendo Deus. Não é sabia, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Ajo que houver, sempre será dele. Eu adoro pelo que Ele faz, não adoro pelo que eu adoro pelo que Ele é. Eu adoro pelo que Ele é. Ajo que houver, sempre será dele. Repita essa oração comigo, com o teu braço lá em cima. Senhor Jesus, Senhor Jesus, médico das almas médico das almas e dos corpos, e dos corpos, olha para os enfermos, olha para os enfermos aqui presentes presentes e no mundo inteiro. e no mundo inteiro. Dá-lhes alívio físico, Dá-lhes alívio físico, paz espiritual paz espiritual e força para unir dores à tua paixão. e força para unir dores à tua paixão. Abençoa médicos Abençoa médicos e cuidadores. e cuidadores. Faze-nos instrumentos teus. Fazem os instrumentos Pela intercessão de Nossa Senhora das Dores. pela intercessão de Nossa Senhora das Dores. Amém. 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 Se a doença vier, Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Nesse momento, nós vamos ir para a próxima etapa do nosso ser. Peço que você pegue a sua palavra e vá em Josué capítulo 6. Amém? Tomada de Jericó. Ora, Jericó estava fechada e trancada com ferrolhos contra os israelitas. Ninguém podia sair nem entrar. E Yahvé disse então a Josué: Vê, entrego nas tuas mãos Jericó, o seu rei e os seus homens de guerra. Vós todos, os combatentes, dai volta ao redor da cidade, cercando-a uma vez. E assim fareis durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão diante da arca 7 trombetas de chifre de carneiro. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E quando tocarem com fragor o chifre de carneiro, assim que ouvirdes o som da trombeta, todo o povo lançará um grande grito de guerra, e as muralhas da cidade cairão, e o povo subirá, cada um no lugar à sua frente. Josué, filho de Nun, chamou os sacerdotes e disse-lhes: Tomai a arca da aliança, e 7 sacerdotes tomem 7 trombetas de chifre de carneiro, e precedam a arca de Yahvé. Depois disse ao povo: Passai e dai volta à cidade, e os guerreiros marchem diante da arca de Yahvé. Foi feito como Josué havia dito ao povo. 7 sacerdotes, levando as 7 trombetas de chifre de carneiro diante de Yahvé, passaram e tocaram as trombetas. E a arca da aliança de Yahvé vinha atrás deles. Os guerreiros iam na frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e a retaguarda seguia atrás da arca, e marchando tocavam as trombetas. Josué, porém, havia dado ao povo a seguinte ordem: Não griteis, nem façais ouvir a vossa voz, e não saia da vossa boca palavra alguma, até o dia em que eu vos disser: Lançai o grito de guerra.
então lançareis o grito de guerra. Assim a arca de Yahvé rodeou a cidade, contornando-a uma vez, e depois voltarão ao acampamento onde passaram a noite. Josué levantou-se muito cedo, e os sacerdotes tomaram a arca de Yahvé. Os 7 sacerdotes, munidos de 7 trombetas de chifre de carneiro, e marchando na frente da arca de Yahvé, tocavam a trombeta durante a marcha. Os homens de guerra iam adiante deles, e a retaguarda seguia a arca de Yahvé. Enquanto marchavam, as trombetas soavam continuamente. No segundo dia, rodearam uma vez a cidade e voltaram ao acampamento. E assim fizeram durante 6 dias. No 7º dia, levantaram-se ao romper da aurora e de igual maneira rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. Na 7ª vez, os sacerdotes soaram as trombetas, e Josué disse ao povo: lançai o grito de guerra, pois Yahvé vos entregou a cidade. A cidade será consagrada como anátema a Yahvé, com tudo o que nela existe. Somente Raabe, a prostituta, viverá, e todos aqueles que estiverem com ela na sua casa, porque ocultou os mensageiros que enviamos. Mas vós guardai-vos do anátema, para que não tomeis alguma coisa do que é anátema, movidos pela cobiça, pois isso tornaria anátema o acampamento de Israel e traria sobre ele desgraça. Toda a prata e todo o ouro, todos os objetos de bronze e de ferro serão consagrados a Yahvé. Entrarão no tesouro de Yahvé. O povo lançou o grito de guerra e tocaram as trombetas. Quando o povo ouviu o som da trombeta, lançou um grande grito de guerra, e a muralha ruiu por terra. E o povo subiu a cidade, cada qual no lugar à sua frente, e se apossaram da cidade. Então consagraram como anátema tudo o que havia na cidade, homens e mulheres, crianças e velhos, assim como os bois, ovelhas e jumentos, passando-os ao fio da espada. Josué disse aos 2 homens que haviam espionado a terra: entrai na casa da meretriz e fazei essa mulher sair de lá com tudo que lhe pertence, conforme lhe jurastes. Foram os homens, os espiões, e fizeram sair Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e tudo que lhe pertencia. Fizeram sair também toda a sua parentela e os colocaram em lugar seguro, fora do acampamento de Israel. Queimaram a cidade e tudo que nela havia, exceto a prata, o ouro e os objetos de bronze e de ferro, que foram entregues ao tesouro da casa de Yahvé. Mas Raabe, a meretriz, bem como a casa de seu pai e todos os que lhe pertenciam, Josué o salvou com vida, e ela habitou no meio de Israel até hoje, porque escondera os mensageiros que Josué enviara para espionar Jericó. Naquela ocasião, Josué fez pronunciar este juramento: maldito seja diante de Yahvé o homem que se levantar para reconstruir essa cidade de Jericó. Lançará seus fundamentos sobre o seu primogênito e colocará as suas portas sobre o seu filho mais novo. E Yahvé esteve com Josué, cuja fama se divulgou por toda a terra. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
tarde, gente. Deus seja louvado. Gostaria de saber se tem alguém vindo pela primeira vez hoje. Alguém está nos visitando pela primeira vez? Tem? Oxe, como você chama, irmão? Lisandra. Seja... Eu fiz o BDM, mas eu nunca tinha participado. Fez o debaixo de expansão, nunca tinha vindo participar do grupo de oração. Isso. Seja muito bem-vinda, viu? É tudo muito simples, mas é uma extensão da nossa e também a partir de hoje da tua casa. Nós louvamos e bendizemos o Senhor por tua vida. Tá bom? Sinta-se acolhido. Nós possamos então, meus amados, estender as mãos para essa irmã que nos visita hoje. Deus que conhece todas as suas necessidades, nós consagramos a vida dela aos cuidados da Virgem Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Você vai receber, minha irmã, um presente, um mega abraço do Dani, tá? Dá um abraço dela apertado, Daniela. Obrigado, minha irmã. Nós podemos aplaudir. Obrigado, viu? Podemos nos assentar? Então, como já de costume, nós estamos no terceiro tema, na terceira semana do Cerco de Jericó, e todos receberam este papelzinho aqui, né? A continuidade do cerco, então, gente, se dá agora, durante a semana, bom? Então, ó, nós temos aqui segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, tá? E no próximo domingo, nós mudamos o tema, e aí nós vamos viver o próximo tema. Então, na segunda-feira, nós temos essas tarefinhas para fazer. Uma passagem bíblica, nós vamos ler Isaías 53, que é do servo sofredor. Vamos estar rezando o texto da Sagrada Face, que é a oração 31 do livrinho vermelho, 10 vezes de ejaculatória, e fazer um exercício prático. Escreva abaixo quais enfermidades físicas existem em você. Então nós vamos colocar aqui todas as nossas enfermidades. Quem tem dor de cabeça, quem tem enxaqueca, quem tem pedra no rim, quem tem, tá? As enfermidades pessoais. Na terça, na quarta, e assim nós vamos cumprindo, né, a espiritualidade durante a semana, ok? Olha para quem está do seu lado e fala assim, ó, você entendeu ou não? Deu para entender? Glória a Deus. Pessoal, falei então do dedo combatente. No próximo domingo